E aí, tudo bem? Quero falar com você sobre o maior romance da literatura brasileira e um dos maiores da literatura mundial, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Tem gente que pode até se perguntar, este é mesmo o nosso melhor romance? É que essas pessoas têm em mente grandes obras que apresentam grandes narrativas, como Os Miseráveis, O Conde de Monte Cristo, bem diferente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que praticamente é uma narrativa do nada. Na verdade, a vibe de Machado de Assis é outra. Ele utiliza a narrativa apenas como pretexto para fazer, por exemplo, a análise psicológica ou a crítica social, ou os dois juntos. Aliás, nós já discutimos sobre isso em um outro vídeo do nosso canal sobre uma outra obra de Machado de Assis, O Espelho. Vá conferir depois. Enfim, a autobiografia que Brás Cubas nos conta no seu livro é, no fundo, a história de uma vida inútil, vazia, mergulhada no tédio, na ociosidade, garantidos pelo quê? Pela sua condição social e econômica, a de um proprietário rural escravista brasileiro da segunda metade do século XIX. Nunca esqueça isso, hein? Brás Cubas é um representante daquela famosa elite branco-opressora brasileira. Então, interessante você reler o último capítulo do livro, Das Negativas. É lá que o Brás Cubas vai fazer um balanço de sua existência. E é lá também que você vai notar uma famosa característica de Machado de Assis, o pessimismo. Basta notar que o que Brás Cubas considera positivo, não ter precisado comprar o pão com o suor do seu rosto, não ter morrido na miséria ou na demência, é no fundo uma característica negativa. Aliás, chamar uma característica negativa de positiva é nada mais do que uma ironia. Outra característica famosa em Machado de Assis. E preste atenção na frase que o Brás Cubas usa. Coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Você sabe o que isso quer dizer? Primeiro, Brás Cubas não obedeceu os preceitos divinos, porque Deus determinou que o homem deveria ganhar o pão, ou seja, que o homem deveria se sustentar com o suor do seu próprio rosto, não do rosto dos outros. E olha, Brás Cubas fala, teve a boa fortuna, quer dizer, ele teve a sorte, o privilégio de ter nascido numa classe social escravista. Sabe o que isso quer dizer? Meritocracia aqui não existe. Bem diferente de hoje, não? Ainda assim, apesar desse vazio existencial de Brás Cubas, essa sua inutilidade social, até que dá para fazer um resumo da sua existência. E aí você vai perceber uma coisa até engraçada. Essa biografia não vai seguir o caminho convencional. Ela vai inverter valores tradicionais. Para começar, Brás Cubas ele começa suas memórias não pelo nascimento, que é o que todo mundo faz, mas pela morte. Que estranho! E é por isso que ele se caracteriza não como um autor defunto, mas como um defunto autor. Entendeu qual é a diferença? Autor defunto era um cara que escrevia livros e morreu. O Brás Cubas não. É um cara que primeiro morreu e aí sim passa a escrever o seu livro. E qual é a vantagem de ser um defunto autor? Você lembra lá naquele vídeo sobre o espelho, que nós vimos o quê? Que Machado de Assis fala que estamos numa sociedade muito preocupada com status, muito preocupada com a aparência, com a opinião que os outros vão ter da gente. Pois bem, o Brás Cubas, já morto, não tem mais nenhum compromisso com essa sociedade, não tem mais nada a perder. É por isso que ele vai conseguir fazer uma análise muito cruel, muito certeira dessa sociedade e até sobre si mesmo. Isso é ou não é um grande livro? Por aí você já percebe que a autobiografia que o Brás Cubas nos apresenta foge do clichê, foge do convencional. É por isso que, por exemplo, quando ele fala da sua infância, ele não se apresenta como uma criança ingênua, inocente. Muito pelo contrário. Lembra daquele episódio em que ele queria muito um doce, mas a escrava não queria dar porque não estava pronto? O que ele fez? Quebrou a colher na cabeça da escrava, pegou cinza, jogou dentro do tacho de doce e ainda foi falar para a mãe que foi a escrava que estragou.
Tá vendo? O que seria então essa criança quando crescesse? Não é à toa que tem um capítulo chamado O Menino é o Pai do Homem. Ou seja, presta atenção nesse menino e você vai saber o que será o caráter deste homem. Pensando nisso, releia o capítulo 1, episódio em 1814 e confirme isso tudo que eu estou falando. Então, Brás Cubas cresce, chega aos 17, 18 anos e conhece o seu primeiro amor, Marcela. Todo mundo diz que Marcela era prostituta, mas eu li e reli esse livro milhares de vezes e não vi essa palavra. Tudo que eu vi é que Marcela gostava de homens e de dinheiro e usava os seus dotes sexuais para ser sustentada. Isso é ser prostituta? Mas enfim, veja como mais uma vez o livro escapou do convencional, porque o primeiro amor de Brás Cubas não tem nada a ver com aquela imagem idealizada que nós temos de meu primeiro amor. Na verdade, Brás Cubas teve de usar dinheiro para conquistar Marcela. Lembra da frase? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Quer dizer, enquanto havia dinheiro, havia amor. A louca! Só Brás Cubas não percebeu que o que essa Marcela queria era só o dinheiro dele. E ele quase torrou a fortuna da família por causa dessa mulher. Sorte que o pai interveio e manda Brás Cubas para Coimbra estudar direito e acabar esquecendo de vez essa paixão perigosa. Olha aí mais uma vez a narrativa fugindo do convencional. Brás Cubas vai se formar em direito em Coimbra, mas o seu estudo, sua passagem por lá foi medíocre. Ele decorou uma ou outra expressão latina, um ou outro princípio em direito e já estava formado. Quer dizer, bem diferente de vocês em que na faculdade crescerão como pessoas, Brás Cubas, no seu curso superior, não mudou o caráter. Continuou cretino, medíocre. Bom, basta reler o capítulo O Almocreve para confirmar isso que eu estou te falando. Brás Cubas, no entanto, volta ao Brasil por causa de sua mãe, que está morrendo de câncer. É aí que você vê uma coisa bastante interessante. Brás Cubas fica muito chateado com essa morte. Ele não entende como é que uma mulher tão bondosa foi morrer de uma doença tão cruel como o câncer. É aqui que aparece um aspecto que você não pode esquecer. O Brás Cubas é uma personagem complexa. Ao mesmo tempo que ele é cretino, calhorda, aqui nesse episódio ele mostra um lado tocante, um lado muito humano. Chateado, Brás Cubas vai se isolar numa propriedade rural que a sua família tinha lá na região de Tijuca. E é lá que ele conhece Eugênia, filha de um relacionamento adulterino entre o doutor Vilaça e a dona Eusébia. Brás Cubas, irônica e cruelmente, chama essa menina de Flor da Moita. Para entender por quê, releia o capítulo 1, episódio em 1814. Brás Cubas se interessa por essa jovem de 16 anos, mas só quer ter um relacionamento aventuresco, porque a menina, apesar de muito bela e cheia de postura, é pobre, bastarda e coxa. O nosso protagonista ilude a coitadinha e, não sem muitas pontas de remorso, acaba esquecendo-a. Triste detalhe, Eugênia é a única personagem de caráter honrado, de caráter nobre em Memórias Póstumas, mas o seu destino, pobreza e solidão revelam a lógica desse romance. Ética, no nosso mundo, não serve para nada. Mas Brás Cubas terá outra mulher em seu caminho, Virgília. No entanto, aqui não existe amor, apenas carreirismo político. É que Virgília é filha do conselheiro Dutra, um homem muito influente. Portanto, se Brás Cubas se casasse com Virgília, teria a sua carreira de deputado ajudada por esse importante sogrão. No entanto, o jeito relaxado do Brás Cubas põe tudo a perder. Sabe por quê? Porque aparece o Lobo Neves, um homem muito mais ativo, um homem muito mais ambicioso e arrebata não só Virgília, mas também a cadeira de deputado. Era uma coisa sem sentido. Brás Cubas, nesse episódio, no máximo que ele sente não foi dor de amor, mas despeito, porque no fundo, já disse, ele não amava Virgília.
Muito bem, anos depois, Virgília retorna com o Lobo Neves, seu marido, e então reencontra o Brás Cubas. Aí, olha que engraçado a força do acaso. Aí brota a paixão entre os dois e começa um tema amado pelo realismo, o adultério. Esse relacionamento, no entanto, atinge um nível vergonhoso, porque todo mundo fica comentando. É que naquela época as pessoas eram fofoqueiras, ainda bem que hoje ninguém mais fica cuidando da vida alheia, né? Mas o que acontece? Brás Cubas e Virgília tomam uma providência. Eles arranjam um cafofo para se encontrarem e deixam essa casinha nas mãos de Dona Plácida. Dona Plácida é uma personagem muito importante para a nossa análise. Ela estava à beira da mendicância, na miséria mesmo. Aí, quando Virgília aparece oferecendo uma moradia, ela se sente muito feliz. No entanto, quando descobre que a contrapartida era acobertar um adultério, ela se sente muito enojada. Mas que saída que ela tem? Ou era isso, ou voltar para a rua, ou viver na miséria. Olha que páginas cruéis nós temos aqui. É aqui o quê? O tema da exploração humana. Apesar de todas essas precauções, nada disso impediu que o adultério ficasse amplamente conhecido e, pior, amplamente comentado. É por isso que a irmã de Brás Cubas, Sabina, arranja uma mocinha de 19 anos para o nosso herói casar-se. Seria mais ou menos uma troca de favor. Assim, os Damasceno de Brito entrariam para o High Society, graças a esse matrimônio, e a família Cubas estaria com a sua reputação protegida. Entretanto, olha de novo a força do acaso. Aparece um surto de febre amarela e acaba levando a menina Eulália Damasceno de Brito antes mesmo de se casar. Brás Cubas volta-se então apenas para Virgília. No entanto, esse relacionamento cai na rotina e murcha. Lobo Neves é nomeado para uma outra província, leva a Virgília embora e Brás Cubas fica sozinho. É nesse momento que ele se dedica à política, torna-se até deputado, mas tem um desempenho tão medíocre que nem é reeleito. Meio que no despeito por não ter sido reeleito, funda um jornal de oposição que não vai muito longe também. É nessa época que ele reencontra quem? Quincas Borba, um antigo colega de infância que, olha a força do acaso, empobreceu e acabou na mendicância. Brás Cubas até deu uma esmola para ele nesse período. Aí o que acontece? Olha de novo a força do acaso. Esse Quincas recebe uma herança e se torna riquíssimo. Daí se dedica a uma filosofia que é o tal do humanitismo, uma mistureba de positivismo do Augusto Comte com o darwinismo social. O último projeto a que se dedica o nosso herói é a criação do Emplácito Brás Cubas, ou seja, um remédio que iria eliminar da humanidade a hipocondria, ou, como a gente diz hoje, a melancolia. Pode até parecer uma coisa altruísta, já que ele está preocupado em trazer um bem geral à humanidade, mas no fundo ele está sendo movido por status, prestígio social, ou como ele fala no livro, o amor da nomeada. Porque no fundo o que ele quer é ver o nome dele impresso em cada vidrinho, em cada casa da nossa civilização. Mas essa ideia fixa de fazer o remédio faz com que aconteça uma coisa muito triste. Brás Cubas acaba pegando um vento encanado, acho engraçado essa expressão, vento encanado. E aí, esse vento encanado dá nele gripe. E aí, como ele está super preocupado com isso, já disse a ideia fixa, essa gripe não foi bem tratada, complicou, se tornou uma pneumonia que provoca a morte do Brás Cubas. Terminamos o resumo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí, compartilha nas suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar sempre sabendo de nossas novidades. E não se esqueça também de ver a segunda parte deste vídeo, em que nós apresentaremos mais elementos importantes para a análise e compreensão desse romance tão valioso na literatura brasileira. Um beijo, desse que não é nem defunto nem autor, e até a próxima!